Olá, traders. Pessoal, vamos lá. Passar o racional diário de hoje, dia 28/5, né? Índice dólar aqui rapidinho. Bom, começando aqui pelo dólar, vamos começar hoje, pessoal, tá? Bom, o mercado ele chegou... Cadê minha tabela daqui? Pera aí. Por que não tá aparecendo? Ah, tá. Pronto, aí. Bom, o dólar, ele abriu nessa região aqui, traders, ó, né? Aqui o preço estava lateral no dia anterior, estava travado aqui entre essa mínima e essa máxima, né? E aconteceu que o mercado hoje pela manhã ele abriu aqui, fez um falso rompimento na máxima, rompeu o fundo, né? Na região aqui deste suporte, segurou nessa região e voltou para baixo. Nessa região aqui, ó, eu até efetuei umas compras aqui para pegar a distorção do preço, porque se a gente olhar aqui no gráfico aqui com as médias, o preço ele fez rompimento de médias longas que estavam flat aqui nessa região, só que nos 60 minutos, notem que ele fez um rompimento abrupto aqui da 9K20 para baixo e o preço ficou distorcido aqui, ó, né? Se a gente olhar aqui e trazer por 15 minutos, ó, o preço chegou nessa região desse fundo aqui, a média estava longe do preço. A gente trazer nos 5 minutos, vocês vão ver isso, ó. Tá vendo? O preço ficou longe, a média ficou longe do... A média de 9 distanciou do preço, né? O preço distanciou da média, então ficou distorcido. E se a gente trazer para o time de 60 minutos, quando isso aqui acontece, eu opero distorção. Até um certo ponto, procuro confluência por conta da distorção. Então, de imediato, eu não pego o favor da tendência. Eu opero a distorção. Até que o mercado se realinha e aí sim eu vou olhar para operar em tendência, né? Acabei sendo estopado numa operação aqui de compra e depois o mercado foi a meu favor, né? Foi a favor do reajuste com as médias, né? Aqui. Ele chegou de andar aí 12 pontos para cima. Infelizmente eu entrei aqui nesse pivot point e fui estopado, aí não entrei de novo aqui, ele foi e me deixou para trás, né? Aqui quero chamar a atenção de vocês para a seguinte marcação. Vamos lá. Notem que aqui o preço ele fez um rompimento deste fundo, né? Caracterizou aqui um espelhamento ativado desse rompimento. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele ativou esse espelhamento aqui. Então se a gente pegar e começar a fazer as marcações com essa estrutura, quem opera Fibonacci aí deve ter feito isso aqui também. Aqui, né, primeiro espelhamento, primeiro nível de retração 61 aqui nesse fundo, né? Primeiro alvo deu aqui, depois que o mercado voltou nas médias, reajustou e aí houve defesa na VWAP nessa zona de pressão, né, vendedora, porque o preço rompeu para baixo, que é resistência, essa zona amarela, né, é uma zona de pressão aqui, aí, ó. E depois que o preço se reajustou aqui, veio para baixo e ativou esse pivô. Se a gente pegar aqui esse topo, deixa eu pegar certo aqui, com este fundo aqui, ó, esse fundinho aqui, ó, trazer o primeiro nível de retração aqui para baixo, que é o 38, aqui deu o primeiro alvo, né? Eu vou fazer de novo com essa daqui, pra gente buscar as confluências. Deixa eu arrumar ele certo. Eu traço de tudo quanto é jeito, eu sei que ali é o primeiro alvo, entendeu? Mas para evitar zunzo, ó, primeiro alvo
deste espelhamento aqui estava dando aqui, segundo alvo desse espelhamento estava dando aqui nessa mínima, deu aqui nessa mínima. Terceiro alvo do espelhamento do topo deu aqui nessa região, onde eu marquei inclusive essa linha aqui, porque o segundo alvo desse pivô espelhado para baixo também deu na mesma região, notem. Não deu mais para baixo, o que deu aqui junto aqui com a marcação desse pivô, desse espelhamento aqui, foi este pivô aqui, ó. Por isso que o preço desenvolveu, né? Veio nas médias, defendeu na VWAP, veio para baixo, voltou de novo na VWAP. Se a gente observar aqui, ele trocou polaridade com esse fundo aqui, onde deu boa oportunidade de venda e onde foi que eu comecei a montar minha operação de venda também. Então, se a gente ver aqui, ó, foi uma troca de polaridade com ancoragem na VWAP e nas médias, ó. Né? Trocou polaridade, defendeu na VWAP, deu um ótimo gatilho nos 5 minutos, no 2 minutos também. Foi onde eu peguei a operação, aumentei posição. Aqui eu aumentei posição de novo pelo 2 minutos, né? Se a gente jogar no 2 minutos, para facilitar para vocês verem. Aqui eu comecei a montar a minha operação. Piramidei aqui nessa região, depois que o preço defendeu na VWAP, trocou polaridade com esse fundo. E vim aumentando, trazendo o meu stop técnico. Para cada piramidagem que eu fiz aqui, eu fui trazendo um stop técnico no técnico de cada gatilho. E mirei aqui nesse fundo, nesse alvo, esse primeiro alvo desse pivô, né? Mas deixei uma parcial aqui. Quem viu o vídeo que eu postei aí mais cedo, eu entrei com 20, 10, 20 e depois fiquei com 40. Desci com 40 aqui. Piramidei 40 lotes aqui nessa região e desci com 40. Contrato aí de dólar, né? E aí eu fiz uma parcial aqui e ia deixar 35 lotes aqui e ia deixar 5 para fechar aqui, né? Só que daí na zona de pressão, só que daí acabou que eu sem querer fui sair a mercado aqui nos 35 lotes na hora que o preço desceu aqui e a ordem estava aqui ainda. Eu comprei tudo e tive que zerar porque fiz uma cagadinha, né? Na hora, aí com medo de o preço, né, de ficar comprado com 35 lotes, eu peguei e zerei tudo no dedo. Aí acabou que eu finalizei toda a minha operação aqui nesse alvo. Confluência desses dois alvos aqui, né? Do terceiro alvo desse espelhamento com o primeiro alvo desse espelhamento aqui, micro. Que é essa pernada aqui, ó. Ó, deu na mesma região, ó. Tá vendo? Então, basicamente, eu fiz essa junção desses alvos, dessas estruturas, para mim guiar o meu alvo, para mim mirar o meu alvo. Primeiro foi esse espelhamento macro aqui, depois esse pivô, né? E, por último, esse outro espelhamento aqui, certo? Isso aqui foi a confluência de alvos que eu fiz para trazer o preço nessa região, para mirar nessa região de venda. Deixa eu tirar aqui. O mercado desenvolveu legal. E na minha opinião aí, os melhores gatilhos, né, foi esses que eu piramidei aqui, né? Esse daqui também foi um bom gatilho técnico, ó, de entrada, né? Mas o stop estaria um pouco salgado aqui pelos 5. Aqui também deu um bom gatilho de venda, só que como não estava alinhado as médias, eu não peguei aqui em cima, né? Aqui que eu não peguei porque o 60 não estava alinhado para mim operar tendência no momento. Então aqui, depois que ele desceu
aqui subiu, defendeu aqui e veio, aí aqui sim o 60 alinhou e me proporcionou trabalhar com uma tendência, tendo em vista que nesse movimento que ele fez aqui para baixo, né, que ele voltou aqui, nessa mesma região aqui também, tinha, né, esse pivot point central, tinha a VWAP, tinha a média de 50, a média de 20, a média de 72, né, aqui dos 5 minutos. Eu tinha no 15 minutos, né, eu tinha a média de 9, caindo de bico nessa região, ou seja, me dando resistência, me dando apoio, né. O preço ele tinha feito rompimento na 200, né, na 200 aqui do 15. E se a gente trazer para o gráfico de 60 minutos, né, ele ativou e alinhou o micro com o macro. É uma coisa muito top. Por isso que eu fiz essa, eu piramidei aqui nessa região, sentido a esses alvos aqui para baixo, né? Porque o preço, o mercado ele me autorizou, né? Alinhou o micro com o macro. E isso é muito bom, isso é muito forte, né? Se vocês verem aqui, ó, tinha aqui a média de 72 do 60, né? Aqui a média de 9. O preço aqui no início já tinha perdido a 9, perdeu a 20. Na verdade, ganhou a 9, ganhou a 20, ganhou a 72. Depois que ele fez esse movimento forte aqui para baixo, né? Ele fez um movimento de correção e troca de polaridade que foi nas mesmas estruturas qual ele rompeu. Tinha o pivot point central, né? Aqui tinha todas as médias, né? Se a gente for contar aí quantas confluências tinha aqui nessa região, quer ver? Vamos lá, vou contar aqui. Tinha troca de polaridade 1, VWAP do dia 2, pivot point central 3, média de 20 do 5, 4, média de 9 do 15, 5 de bico, média de 200 do 5, 6, 60 minutos, rompimento, pós-rompimento, né? Pós-rompimento da 72, da 20 com a 72. E lembrando que a 9 do 60, ó, cruzou e já estava de bico, alinhando aqui, ó, no cruzamento, né? Ela foi cruzar de fato para baixo da 20 e alinhar mesmo depois que perdeu esse fundo aqui, né? Mas pelo alinhamento dela, pela angulação dela, eu já estava considerando a tendência alinhada, né? Ou seja, a tendência do 60 alinhada com o macro, né? Com o micro, no caso. Então tinha essa média de 72, mas essa daqui 6, 7, 8 confluências eu tinha nessa região para pegar esse movimento até esses alvos aqui, essa zona de pressão, né? Então tinha muita confluência, E tendo em vista, se a gente pegar e puxar aqui, ó, se a gente pegar aqui, ó, e puxar, vamos lá, 8 com essa daqui 9, ó, esse fundo aqui prévio com a máxima do dia, o mercado ele fez a retração, ele chegou na mesma estrutura, tava qual? Média de 38% de FIBO, 38,2% de FIBO, tá? Então muito forte. Se a gente pegar sem ser o movimento inteiro do dia, se a gente pegar só essa estrutura desta máxima com esta mínima, vamos lá, 8, né? 8, 9 com esse 50% aqui, 50% e 61, né? 61 na verdade. Então tinha aí 9, quase 10 confluências para venda aqui, né? Então tava muito bonito hoje e eu tive que aproveitar. Não é todo dia que a gente pega essas operações, né? Não é todo dia que a gente pega esse tipo de operação, mas foi lindo, né? Então aqui foi bonito demais, eu tinha que pegar e foi top.
Eu basicamente aí, ó, até aqui, né, onde eu queria carregar ia dar 28 pontos, quase 29 pontos. Mas onde eu saí mesmo foi aqui, ó. Saí com 25,5 mais ou menos, total aí, de pontos. Bom, vamos ir pro dólar, pro mini índice. Passar ali no mini índice rapidão. Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu ir pro gráfico. Tô no clássico, tá certo. Bom, o índice ele já abriu. Eu tinha feito aqui no dia anterior. Eu fiz umas marcação aqui, pessoal. Foi essa linha de tendência, esse canal, né, de alta. Esse estudo aqui eu fiz ontem. Esse canal de alta aqui. E aqui o preço estava segurando, né? Ele segurou bem aqui. E inclusive o fechamento do dia ontem foi para cima da média de 9 dos 60, ou seja, alinhando com a tendência, uma possível tendência, retomo de tendência de novo, né, primária de alta. Tendo em vista que aqui ele veio, né, ele rompeu as médias, né, ele veio fazer uma correção, o mercado estava em tendência, ele voltou para baixo das médias de 9 de 20, para fazer uma correção, né, até então, no dia de ontem, e ele segurou, ele travou aqui nas 50 com 72 e 60 minutos, né, e formou essa linha de tendência aqui de alta, né. Eu fiz essa marcação para o dia de hoje e também fiz essa marcação dessa linha de tendência de baixa aqui, né, que seria uma região importante ali. E o preço ele abriu o dia, pessoal, já abriu o dia aqui em cima da estrutura, inclusive da zona de pressão, dessa zona de pressão aqui. Ele já abriu e veio com a barra de ignição forte, com decisão, com convicção, né, rompendo essa linha de tendência de alta que eu tinha marcado aqui, né, do dia anterior. O preço cruzou todas as médias e veio descendo. Ele até sentiu quando chegou aqui nessa zona de pressão, nesse suporte, voltou aqui, mas já voltou com outra barra já, fechando aqui, inclusive para baixo do pavio dessa vela compradora aqui, desse doji aqui, né, e fechando abaixo da mínima, né, com muita convicção aí de jogar o preço para baixo. Então o mercado caiu reto, né, caiu reto nessa região aqui, né. Se a gente pegar aqui e traçar esse espelhamento que o preço deixou, né, quem opera análise técnica fez isso, pegou esse espelhamento aqui, ó. Se a gente pegar esse espelhamento aqui, ó, esse fundo com este topo aqui, ó, né, pegar o fibo aqui, na verdade é esse fundo aqui, ó, esse fundo aqui com este topo prévio do dia, e trazer as retração para baixo, projetando os alvos. O primeiro alvo deu aqui, foi onde o preço veio de forma forte, né, decisiva para baixo, pegou o primeiro alvo que foi desse espelhamento e voltou para fazer o pós-rompimento, né, o pullback no pós-rompimento aqui dessa estrutura de resistência, que era suporte e virou resistência, essa zona de pressão, né. Aqui pelos 5 minutos a gente tinha média ele rompeu a 9, a 20, a VWAP do dia, e foi testar ali a 72 com a 200, que estava caindo já em direção da tendência prévia aqui do momento, né, da manhã. O preço desceu para baixo, né. Se a gente jogar aqui em 2 minutos, não sei se deu algum gatilho aqui, porque eu estava focado no dólar hoje, eu meio que não olhei muito, só fiquei olhando a variação dele, não fiz marcação, não fiz para tentar pegar alguma operação no índice, né. Aqui, ó, quando o mercado voltou para baixo da média da VWAP, né, deixou aqui um candle de venda, mas só que o stop ficaria muito caro, né. Então não fazeria sentido, né? Mas o mercado veio para baixo. Se a gente continuar projetando aqui os alvos para tentar ver onde que o preço poderia chegar, vou puxar aqui antes uma retração desse topo, desse fundo prévio com esse topo do dia,
para ver onde que região que o mercado retraiu. Notem aqui que o preço retraiu exatamente no 61.8, né, de FIBO, e jogou e confluiu aqui com as médias e com a região dessa troca de polaridade, nessa zona de pressão vendedora, e fez preço, precificou, jogou para baixo o mercado. Se a gente projetar aqui os próximos alvos desse espelhamento ativo, aqui deu o segundo alvo, o mercado veio daqui de cima, já concretizou esse alvo, cravou aqui embaixo nesse alvo. E aí, se a gente pegar aqui, após ele fazer o movimento aqui, entrou em exaustão, o preço subiu de volta na mesma região, nas médias aqui do 5. Se a gente pegar aqui, traçar a retração desse topo prévio da máxima do dia com a mínima prévia do dia até então, né? Deixa eu ver aqui. O mercado fez uma retração nos 50% de FIBO dessa vez, né? E aí, se a gente projetar agora o próximo alvo, vamos ver se pegou o próximo alvo. Não pegou, ficou mais aqui embaixo, mas aqui era uma zona de pressão compradora. Notem que o mercado segurou nela, né? Segurou nela. Agora, se a gente pegar essa marcação aqui, ó, se a gente pegar FIBO desse topo, eu vou mostrar a região de reversão, que é quando você pega o topo, traz para baixo e joga aqui na 76%, mas ele não pegou, ó. Ele não chegou de pegar por conta da zona de pressão, estava ainda mais aqui embaixo. Normalmente isso aqui é um ponto de retração, tá, pessoal? De reversão do preço. Se o preço não passa dessa região aqui, ele provavelmente reverte, né? Mas tipo assim, se ele não quer pegar o alvo, muitas das vezes ele faz armadilha nesses pivô rompido, né? E aí acaba chegando apenas até nessa região aqui. E se a gente projetar o primeiro alvo, seria aqui, ó. Aqui estaria o primeiro alvo desse espelhamento, né? E aqui é a retração. É do 0% ao 76%, né? Você vai achar o ponto de reversão. É a mesma coisa de você pegar e acrescentar no FIBO aqui a 127%, 134% de FIBO. Eu uso muito isso, e depois que eu percebi que o cálculo é o mesmo com a 76,4, né, eu descobri que é o mesmo cálculo, né, de eu pegar e projetar 100% aqui e colocar aqui, ó, tipo aqui, ó. Vocês vão entender o que eu tô falando. Ó, níveis. Bem que níveis de Fibonacci eu coloco 127, 134. São níveis de reversão do preço, né, antes de chegar no primeiro alvo. Então, aqui, ó, seria aqui, ó, né? Tá vendo aí? Ele, na verdade, ele chegou, ele bateu, ele pegou. Ele pegou no 127, né? Aí, o número, esse cálculo aqui, esse FIBO, ele pega, ele vai ficar bem aqui no meio, entre o 27 e o 34. Quer ver, ó? Deixa eu ajustar aqui, ó. Aí, ó, falei. Tá vendo aqui, ó? Eu espelhei o 76%. E aí ele fica sempre entre o 127 e 134, que é a região de reversão. Entendeu? Então, é bastante interessante isso. Então, é a armadilha. Normalmente, quando o preço faz isso, que ele não consegue passar da 127, 134, ele só veio pegar a liquidez. Só veio montar a posição mais barato, comprar mais barato. Aqui, esse comprador começou a comprar, depois deixou o preço cair, rompeu o fundo, estopar quem estava na compra, gerar mais liquidez para ele comprar mais barato. Você concorda comigo que quem comprou aqui, ó, vocês vão entender o raciocínio. Vocês concordam comigo que quem comprou aqui, ó, o player que comprou aqui, ó, que começou a comprar aqui, ó, comprou aqui nessa subida, certo? Muitos comprou com ele aqui, começou a comprar com ele. Se o preço chegar aqui, ó, você concorda que está mais barato de onde ele começou a montar a posição? Aqui é mais barato, concorda? E o que ele faz?
E aqui tem liquidez, né? Porque quem comprou aqui, né, posicionou o stop aqui, aqui tem muita liquidez aqui, tem muita ordem aqui. Então dá para os caras montar posição, entendeu? Melhorar a posição, entendeu? E é isso que eles fazem muitas das vezes. A famosa armadilha, né? E aí o preço vai, né? Então é isso, ficou nessa. Depois o mercado ele alinhou, né? O melhor gatilho de venda aqui pelos 5 minutos, né? Os melhores gatilhos aí para mim foi esse aqui que fez sentido, ó. Depois que ele voltou para baixo da VWAP, depois de ir na média, depois de ir nessa região aqui, nesse pivot point, né? Rompeu para baixo do pivot point, voltou para testar, ancorou na 72 com a 50, voltou para baixo, deu gatilho. Se você pegar aqui, ele fez um micro pivô de baixo, aqui, ó, né? Esse movimento aqui, ó. Aí ele voltou com o preço aqui e aqui ele ativou. Deixa eu fazer direito isso aqui, peraí. Aqui, ó. Fazer um negócio que presta aqui, não? Ó. Aqui nesse candle ele ativou esse micro pivô alinhado com as médias depois de confirmar resistência nas estruturas de média de 7,2, 50, pivot point, né? Se a gente puxar a retração aqui, deu 61 aqui. Se a gente puxar essa retração aqui, que foi aquela que a gente puxou, aqui deu 38, né, por cento. Então tem muita confluência, as duas FIBO, né, as duas retração de FIBO, duas confluência, média de 72 com a 50, 4 confluência, pivot point 5, zona de pressão 6 e por aí vai, pessoal, né? Muita confluência para essa venda aqui, né? Ou até mesmo pegar aqui no risco, jogar stop atrás da zona de pressão, né? Coisa que eu gosto muito de fazer. Então foi lindo o movimento, né? Chegou aqui na região de suporte, ó. Isso aqui é uma região de suporte que eu marquei e de estrutura, porque para mim, se o índice perder essa estrutura verde aqui, aí a tendência dele quebra de fato a tendência e o mercado embala, né, na reversão, ou seja, na continuidade de baixa, né? Mas até ele quebrar essa estrutura aqui, essa estrutura ainda está válida de alta, porque aqui, ó, se você pegar este fundo com este topo, este fundo, este topo, aqui está válido, ó, rompimento de estrutura válida. Eu ensinei isso daí esses dias aí, e quem quiser saber mais sobre essa visão aqui, dá uma olhadinha no Instagram aí que vocês vão ver, tá? Então até aqui o mercado pode vir, ó, pode fazer um fundo, um topo. Isso aqui é só uma prévia correção dentro da tendência maior, entendeu? Pode fazer fundo, quebrar topo, do jeito que tá fazendo aqui, ó, entendeu? Enquanto ele não sair, enquanto ele não perder este fundo aqui, a tendência ainda para mim continua sendo de alta, porque o mercado pode fazer isso aqui, ó, hoje para amanhã ou semana que vem, entendeu? Então é isso. Ficou nessa aqui o índice, né? Segurou aqui, fez uma armadilhazinha, segurou aqui, jogou o preço para cima, travou na zona de pressão, fechou para baixo, né? Vamos ver os próximos capítulos de amanhã em diante. Pessoal, vou ficando por aqui. É nóis, vamos que vamos, vitória na guerra.